Haris Kairene. Nós hoje iremos tratar uma aula específica sobre o escrito paulino dentro da proposta que ele vai desenvolver à Igreja da Galácia, que é a Epístola aos Gálatas. Primeiramente, o que nós temos que estar compreendendo é que a carta aos Gálatas ela é desenvolvida como uma carta de fogo, é considerada uma carta de fogo, por quê? Porque vai tratar de polêmicas, principalmente contra os judaizantes, e vai ser desenvolvida uma exegese relacionada às questões da soteriologia e também questões antropológicas, tá? Outra questão importante que sabermos que a região da Galácia foi justamente alcançada por Paulo durante a terceira viagem missionária. Paulo estava em Éfeso, já se encontrava livre dos problemas ocorridos dentro da igreja de Corinto, que praticamente já estavam resolvidos, mas antes dele ir até Corinto, vai surgir uma outra dificuldade na região da Galácia, aonde então ele volta para tratar essa dificuldade, e aí vai surgir a carta ou a epístola aos Gálatas, tá? Uma outra questão importante também falarmos que sobre a região da Galácia é que na administração romana a Galácia era uma grande região, não era uma pequena região, era considerada uma grande região durante a administração do Império Romano, tá? Já contando com pequenas províncias, com comunidades que foram até inclusive criadas por Paulo e Barnabé através da sua primeira viagem missionária, tá? E também desenvolvia todo um trabalho, vamos dizer assim, de cunho evangelístico que estava sendo já bem avançado, tendo em vista que a igreja da Galácia era uma igreja que estava em pleno desenvolvimento, tá? Não era uma região, a região da Galácia, delimitável, ou seja, que possuía Pantanal, possuía bacias, Não, ela era uma região mais voltada para cidades que estavam longe do mar, locais considerados fundamentalmente agrícolas, tá? Outra questão também importante a falar, por que Paulo vai escrever em 57 depois de Cristo uma carta de fogo que foi considerada praticamente a epístola aos Gálatas. Principalmente porque, como ele mesmo declarou, se tornava um outro evangelho, não é? Ou seja, algumas pessoas que estavam vindas de Jerusalém e estavam passando pelas igrejas implantadas por Paulo, consideravam que algumas questões que ele estava anunciando estavam erradas. Por isso é que Paulo vai contrapor e vai confrontar aqueles que consideravam que os ensinos dele eram outro evangelho. Então Paulo vai acusar principalmente de não ser apóstolo, mas um missionário de Antioquia e não de Jerusalém. Ou seja, eu não sou ali agora na condição de preso a Antioquia e não de Jerusalém, mas sim voltado a desenvolver o que está proposto pelo próprio Cristo para a minha missão, tá? Paulo está livre e com um desejo ardente de ir a Corinto, mas com um problema na Galácia, então ele escreve a várias igrejas nesse momento e vai usar palavras, claro, muito taxativas, e vai defender-se também em algum momento, depois vai acusar. Então é uma carta onde o apóstolo mais vai falar de si mesmo em alguns momentos e usar exemplos, principalmente do Antigo Testamento, principalmente relacionados com a lei de Moisés, com a Torá, e que é muito mais importante para ele para fundamentar
a proposta de Cristo e a missão de Cristo e o próprio sentido de Cristo para a igreja, tá? Outra questão relacionada a Paulo que nós temos que considerar aqui, que ele escreve uma carta considerada de fogo para os judaizantes, que vai trabalhar principalmente a lei de Moisés relacionada à questão do sábado, da circuncisão, da pureza. Depois ele vai desenvolver um tratado sobre a morte e ressurreição de Cristo e vai também trabalhar com questões relacionadas a um confronto entre lei e graça e lei, tá? A grande polêmica com os judaizantes ocorre dentro da doutrina da justificação pela fé e do pecado original tratada por Paulo. Paulo também vai terminar esta reflexão que está desenvolvendo na carta aos Gálatas em Romanos, até para evitar este mal entendido que ocorre dentro da comunidade de Roma, tá? A carta aos Gálatas, ela defende o evangelho, ela tem uma prioria com a vida de Paulo como verdadeiro apóstolo nos primeiros 2 capítulos, e no capítulo 3º e 4, ou 3º e 4, vai trabalhar com o Abraão como exemplo de fé, e o capítulo 5º e 6º como a vida do cristão, ou seja, a verdadeira liberdade cristã, tá? Outra questão importante também é nós pensarmos aqui que no capítulo 1, nos versículos 8 e 10, Paulo trata, quando ele vai dizer assim: mesmo que nós ou um anjo vindo do céu vos pregasse um evangelho diferente daquele que nós vos pregamos, seja ele excomungado. Não é? E aí ele vai dar continuidade. Repite: se alguém vos pregar um evangelho diferente daquele até que recebestes, tá? Seja excomungado. Tenho eu buscado a aprovação dos homens ou a de Deus? Acaso procuro agradar aos homens? Ou se ainda quisesse agradar aos homens, não seria servo de Cristo? Tá? Então, principalmente voltando esta palavra, esta declaração, este confronto aos judaizantes, a qual acusavam Paulo de ensinar um evangelho centrado só sobre Cristo, tirando a importância de Moisés, que era para eles um evangelho cômodo, o evangelho que estaria centrado na lei, tá? Isso estou relacionando o que pensava os judaizantes. Então Paulo vai afirmar que quem prega um evangelho diferente a esse, que quem prega um evangelho centrado na lei, se fosse considerado anátema, ou seja, fosse excomungado. No original, fosse excomungado, como também amaldiçoado, que dá para se compreender, ou é o sentido implícito do termo anátema no original grego, tá? Outra questão também é que 14 anos mais tarde, tá? Já no capítulo, vamos dizer assim, 2, versículos 1 a 13, 1 até o capítulo 3, versículo 5, Paulo está tratando questões de 14 anos mais tarde, quando ele sobe de novo a Jerusalém e vai expor o evangelho que ele vai estar pregando entre os pagãos, tá? E aí algumas pessoas vão considerar ali alguns temas ou alguns pontos que não concordo, principalmente os judaizantes, tá? E em 49 depois de Cristo, já em Jerusalém, Paulo vai discutir com outros apóstolos sobre a verdade do evangelho. A questão fundamental do evangelho vai ser dos temas debatidos por Paulo com os outros apóstolos lá em Jerusalém, que ele vai dizer que passa unicamente por Cristo, a questão fundamental do evangelho, e não pela lei de Moisés, ou outras questões até secundárias, mas o evangelho
para Paulo é totalmente Cristo e cristocêntrico. Então Paulo ele não faz exceções concernente ao teor central do Evangelho e mantém a sua posição que o Evangelho é Cristo e Cristo é, em suma, o querigma do Evangelho. E a exegese paulina desenvolvida em, vamos dizer assim, na carta aos Gálatas é muito voltada a tratar questões relacionadas à vida dos judeus, né, a prática deles, de algumas observâncias extremadas da lei, como súditos da lei, como também sem lei, que Paulo vai dizer, fracos na fé, e também alguns que procuravam uma salvação, mas ainda não alcançavam esse contexto soterológico e salvífico, porque ainda estavam aprisionados pelas normatividades da lei. Outra questão também que está tratada em Gálatas, capítulo 2, versículo 14, é quando nós vamos ver ali a declaração dele. Quando vi que não estava procedendo direito, de acordo com a verdade do Evangelho, disse a Cefas diante de todos. Então, o que ele está aqui tratando? É que quando Pedro e também Barnabé não estavam procedendo corretamente, segundo Paulo, com o teor do Evangelho, com a verdade que o Evangelho defendia, que era a salvação e que era a missão de Cristo para Paulo, diante da comunidade, ou seja, da igreja, é que Paulo vai rebater a eles e vai confrontar a eles e vai discorrer um discurso sobre a fé e a salvação pautada no teor do Evangelho, tá? Uma outra questão também que está colocada em Gálatas 2, versículo 14, é que Pedro era judeu e agora estava desenvolvendo a vida dentro do cristianismo. Então, era ainda para Paulo, Pedro ainda estava muito arraigado a alguns princípios judaicos, mesmo que também Paulo era judeu, porém Paulo já tinha sido liberto totalmente, se considerava totalmente livre dos princípios judaicos. E agora Paulo considerava que vivia como um gentio, colocando somente Cristo no centro da sua vida e não como judeu. Então ele não podia obrigar alguém a fazer algo que nem ele faz ou obrigar a lei de Moisés. Ou seja, Pedro não poderia estar obrigando a lei de Moisés, porque ele próprio também não era um cumpridor da lei de Moisés, tá? É o que Paulo está colocando no capítulo 2 e no versículo 14 da carta aos Gálatas. Gálatas 2, versículo 15, Paulo está lembrando que Pedro e principalmente que eles são judeus por nascimento e agora são cristãos, mas são pecadores e sabem disso, tá? E porque precisam, na verdade, reconhecer o senhorio de Cristo e a totalidade da abrangência do Evangelho e não ficarem aprisionados ainda às leis de Moisés. Outra questão também tratada em Gálatas, capítulo 2, versículo 16, é relacionado ao homem não é justificado pelas obras da lei. Tá? O que ele quer dizer? Que a justificação é pela fé em Jesus Cristo. É pela fé em Cristo que vai ocorrer essa justificação, não é pelas obras da lei. Ou seja, as leis não justificam a pessoa dentro da concepção e proposta paulina. E isso ele está escrevendo justamente para refutar e confrontar os princípios dos judaizantes que tinham essa visão. Então, ele colocava que a fé em Jesus Cristo era o presente do homem justificado e era o passado, porque nós fomos agora justificados, o passado foi deixado para trás. E era o futuro, onde o homem efetivaria a sua santificação a partir da justificação. Outra questão também
é que Paulo vai explicitar a questão da justiça de Deus, o direito de dar a cada um o que é seu, tá? E relacionar a justiça de Cristo com a justiça da lei, tá? E vai também desenvolver as questões relacionadas à fé em Jesus Cristo, como tudo que ele viveu vai render ao homem a sua justiça e vai restabelecer a relação com Deus. E aí ele vai trabalhar muitas questões da circuncisão, do sábado e da pureza alimentar, questões relacionadas às práticas culturais e hábitos que eram pautados na lei, observados pelos judaizantes, tá? Outra questão também é que ele vai dar muita atenção para a salvação dentro do princípio da graça. Então, uma carta que vai trabalhar muito essa questão voltada ao princípio de expor as questões relacionadas ao princípio da graça. Então, é muito importante nós considerarmos essas questões e até atentarmos para esses aspectos, porque trazem para nós toda uma visão da proposta e até da concepção paulina relacionada à visão que ele tinha e a sua própria teologia, vamos dizer assim, do verdadeiro sentido do evangelho, do verdadeiro sentido aplicativo da graça, e que agora o evangelho estava centrado em Cristo, e se nós estávamos em Cristo, não teríamos mais que estar aprisionados a desenvolver ainda um diálogo com os princípios judaicos, com algumas normatividades da lei, mas sim nos apartarmos da lei, vivermos sob a graça e estarmos vivenciando uma verdadeira liberdade cristã, no sentido de estar totalmente afastado dos princípios e dos padrões da lei de Moisés, agora colocando na vida o princípio e a prática e o padrão estabelecido por Cristo em seu Evangelho. Então esse é o sentido da abrangência do teor da proposta teológica de Paulo na Epístola aos Gálatas. Era isso que nós tínhamos para você hoje.